Persiana Rolux motorizada, persiana plissada e muito mais. Carlinhos Plásticos, há 53 anos, trazendo qualidade e o melhor atendimento para você. Unir qualidade com bom gosto e estilo em uma só loja é difícil, mas a Franca Vila Móveis fez. Quem gosta de uma casa bonita e bem decorada, mas não quer pagar mais por isto, é só fazer uma visita na loja de móveis mais prática e elegante de Petrópolis. Franca Vila Móveis em Correias. Venha ver de pertinho que nós temos para a sua casa. Forma de pagamento facilitada. Franca Vila Móveis, Estrada União Indústria em Correias. Estacionamento próprio, esperamos por você. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez, estamos levando a doutrina espírita à sua casa, na época de Natal, levando a mensagem de paz, que mais tarde, daqui a pouco, nós vamos ouvir através da voz de Chico Xavier. Hoje temos a presença da dona Isaura Hart, o sobrenome dela. Ela já foi presidente da União Municipal Espírita de Petrópolis, mas tem um trabalho importantíssimo hoje, faz difusão permanente através do Rio de Janeiro, a Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria estar com a sua presença aqui. Muito obrigada. Beck Miller, tudo bem? Graças a Deus, Recuperado e bom, né? Cada vez mais. Então começamos, Beck Miller, por favor, antes de entrar a oração que eu pedi para selecionar especialmente hoje, o que não é normal, mas por favor, peço para você dizer os horários do programa. Perfeito. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e também às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. E também pode ser acessado por enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também pode ser acessado o programa e toda a programação deste canal através do Facebook, TV Cidade de Petrópolis, tudo junto, tá certo? E também pode ser visto o programa através da internet www.tvc16.com. Bom, agora normalmente nós lemos uma página espírita, mas vamos ver se conseguimos colocar um texto chamado Oração Nossa, do Chico Xavier, com a voz do próprio Chico. Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente,
aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. É uma emoção muito grande. Tive que puxar o lenço, porque as lágrimas correm. Perdão, mas é uma verdade. A voz do Chico, lembro dele tão de perto, conversando comigo, lá em Uberaba, e dando uma demonstração imediata do seu imenso poder, nesse momento em que se aproxima o Natal, virtude da minha idade talvez, eu sinto, como se fosse bem mais perto a presença de Jesus entre nós. Nós vamos conversar hoje com a nossa irmã Isaura, e eu estou pulando algumas coisas da rotina do programa de propósito, e gostaria de conversar então. Isaura, fale um pouco de você antes de falar da doutrina espírita, o seu trabalho na Rádio Rio de Janeiro, rapidinho pelo menos. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer profundamente esse convite. Estar aqui com esses dois irmãos tão queridos, para mim, é uma bênção, porque iniciar o dia já em boa companhia, falando do Cristo, falando do Evangelho, é sempre um privilégio. Mas profissionalmente, eu sou professora. Isso. Aqui em Petrópolis, eu fui diretora da Escola das Comunidades Santo Antônio, depois fui diretora do Departamento de Educação da Secretaria Municipal de Educação por 6 anos, me aposentei nessa função, mas basicamente, eu sou espírita. Eu nasci em um lar espírita, então, desde pequenininha, eu sempre ouvi falar e sempre estive dentro do centro espírita. Então, era o pão nosso de cada dia, era ouvir falar sobre doutrina espírita e falar sobre a mediunidade do Chico, já eu desde pequenina. Então, minha vida foi sempre envolvida com o movimento espírita, estudando doutrina espírita, embora a gente saiba que o tempo passa e cada vez a gente percebe que não sabe quase nada, que era para saber muito mais, porque o conhecimento parece que a cada dia ele se amplia, e você vai sempre buscando conhecer e sempre falta muito para conhecer. E, acima de tudo, é o exemplo que a gente... não é só conhecer teoricamente a doutrina espírita, ela precisa ser vivida. E é isso que a gente procura com muita luta, apesar das nossas imperfeições. Bem, Isaura, perdoe-me, eu gostaria de enfocar, porque vejam, as pessoas me procuram na rua e dizem assim, eu estou lendo, mas eu tenho medo, já me disseram isso, tenho medo de uma casa espírita. Eu digo, eu também tinha, muito medo. Eu era de outra religião até 1960 e, por razões que não vem ao caso aqui agora, eu tive que procurar ajuda. E a primeira casa que eu entrei não era nenhuma casa que seguia totalmente os ensinamentos do Sr. Allan Kardec, mas eu não conhecia nada de nada, e enfrentando tudo, com muito medo, eu entrei numa casa espírita. Para surpresa minha, o medo não se justificava. E, no entanto, eu encontro pessoas que me dizem assim, eu gostaria de ir à casa espírita, mas eu não sei o que se passa lá dentro. E eu tenho medo. E já disseram isso para mim assim abertamente, não sei como é que o senhor tem coragem de enfrentar essas coisas todas. Eu digo, gente, enfrentar o quê? Vocês não têm conhecimento. Então, no programa anterior, trouxemos também uma pessoa aqui, que foi presidente da Casa Espírita, do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, para ele falasse também o que era o Grupo Oswaldo Cruz. Bem, e hoje estamos, então, sendo agraciados com a presença aqui da dona Isaura, e gostaria que ela começasse dizendo o que é um centro espírita, para o povo entender que pode ir lá a hora que quiser, o que ela vai dizer é o que realmente é um centro espírita. E a gente vai, às vezes, procurando levar o programa pelo lado, digamos assim, de responder aquela quantidade imensa de perguntas que as pessoas nos questionam na rua. A verdade é essa, nos questionam, param para conversar, como ontem aconteceu. Eu não estou reclamando disso, que é uma coisa que eu já acho natural, mas
porque existe uma imensa curiosidade a respeito da doutrina espírita, dos princípios da doutrina espírita. Eu quero, então, que a Isaura, por favor, faça exatamente isso. A casa espírita, até você falou que você tinha medo, eu lembro de uma das pessoas que ativa, uma pessoa muito trabalhadora lá da UMEP, lá na rua Casimiro de Abreu, 295A. Ele foi criado ali perto da UMEP e era muito católico. Então, quando era criança, ele disse que quando ele estava brincando, ele ia passando pela calçada e quando chegava em frente ao UMEP, ele atravessava a rua, dava a volta, porque ele tinha medo de passar pelo portão da UMEP. Então, por causa dessas crendices, de tudo isso que é dito. Se a pessoa entrar à UMEP ou a qualquer casa espírita de Petrópolis, que são várias, vão ver que é uma casa com cadeiras, com a mesa onde se colocam os livros, e ali as pessoas se sentam para ouvir as palestras. Nós não temos rituais. Então, nós não temos santos, não temos imagens, não temos desenhos. É uma casa completamente simples, sem nada, nenhum adereço, nada que chame atenção. Sequer fotos e retratos nós temos. Então, porque ali é apenas um local onde nós estamos em abrigo das intempéries para ouvir o Evangelho, para ouvir os ensinamentos, para fazermos as nossas orações. Então, é um local muito simples, onde não há suntuosidade, não há riqueza também. Em geral, as casas espíritas são muito simples, procurando seguir a simplicidade do cristianismo iniciante, lá da casa de Pedro, onde Jesus procurava pregar o Evangelho nos locais mais simples e entre as pessoas mais simples e humildes. Então, nós procuramos retratar isso. E a casa espírita tem as salinhas de aula, porque são dados os cursos, as aulas de evangelização da infância e da mocidade. Então, é uma escola. É um hospital porque atende o enfermo da alma. É uma escola porque nos instrui, nos ensina. É uma oficina porque nos dá trabalho, nos dá oportunidade de praticarmos. É um templo porque ali nós vamos reverenciar, nós vamos orar. Então, a casa espírita em si, ela tem várias características. E dentro da maior simplicidade. Por exemplo, eu questiono de propósito. Claro que a gente sabe, tem a alegria de fazer parte do Conselho Superior da UMEP há tantos anos. Mas gostaria que enfatizasse para o nosso público, que, aliás, é também desses curiosos. Então, eu gostaria de enfatizar simplesmente o seguinte, digamos, existem outros tipos de reuniões. Que reuniões são essas, além daquela reunião onde se estuda o Evangelho e os princípios da doutrina espírita? Nós temos, além dessas reuniões que você disse, está esclarecendo que nós estudamos o Evangelho e as obras básicas, nós temos, essas são as chamadas reuniões públicas. Nós temos as reuniões de estudo. Essas reuniões são feitas em salas. São muitas salas, porque cada grupo está em um nível dentro do estudo. Desculpe. Está estudando um livro diferente. Então, o que acontece? Esses estudos, as pessoas são matriculadas, estudam durante o ano todo, tem o início do estudo e tem o final do estudo. Então, ali são salas, essas salas são específicas para os estudos da doutrina espírita. Temos as reuniões, nós poderíamos dizer que são as reuniões de vibração, isto é, reuniões onde são feitas orações, preces, são entoados cânticos, cânticos religiosos, músicas espíritas, todas músicas suaves, tranquilas,
com grandes ensinamentos, são as reuniões de vibração para os enfermos. E os enfermos não costumam estar ali. Os nomes dos enfermos estão ali e essa reunião é feita através de uma vibração à distância. E temos também as nossas reuniões de desobsessão, que são aquelas reuniões privativas, onde apenas participam os médiuns que estão ali naquele grupo há muito tempo, mas são pessoas que se prepararam para isso. São pessoas que, além de terem feito os estudos da doutrina espírita, fizeram também os estudos específicos para a mediunidade. Então, essas pessoas, em geral, são pessoas escolhidas porque têm algum tipo de mediunidade ou são pessoas que desejam muito auxiliar ao próximo de uma maneira anônima. Por quê? Porque a reunião mediúnica, ela é uma reunião onde ninguém participa, só aquelas pessoas. Vamos dizer, 12 pessoas, 13 pessoas, elas se reúnem toda semana naquele horário. Ninguém vê quem entra, ninguém vê essas pessoas, ninguém vê quem sai, porque, em geral, são reuniões feitas num dia que a casa está sozinha, vazia. É um trabalho muito anônimo, é um trabalho caritativo. E essas pessoas ficam nessa reunião durante anos? Muitos anos. Há pessoas que já estão nessa mesma reunião há mais de 40 anos. Exato. Imagina que coisa maravilhosa. Eu participo de uma delas. E então são pessoas que estão ali há muitos anos. Mas essas pessoas têm que ter uma certa disciplina na vida, Evidente. na sua vida particular, na sua história de vida. Não, nós não somos perfeitos, temos as nossas falhas, mas estamos em busca da melhoria, da correção, de a cada dia melhorar um pouquinho mais, cumprindo o Evangelho, dando bom exemplo como cristão. E ali, sim, nessas reuniões que são privativas, as pessoas são atendidas à distância. A pessoa que esteja num processo obsessivo, numa depressão, que esteja passando por uma enfermidade, essas pessoas são atendidas. E os espíritos, então, chegam, passam as suas mensagens, falam sobre as suas necessidades, as suas carências, e esses são os espíritos necessitados, mas também chegam os espíritos orientadores que mandam mensagens, enviam mensagens de bondade, de consolação, de esperança. E aí termina, essa reunião é terminada, ela leva de 1h, de 1h15 a 1h30 no máximo. É uma reunião que pode ser feita à tarde, nós temos uma que é feita no final da tarde, temos outras que são feitas à noite. Então, mas são feitas num horário cedo, de 7h30 da noite, termina às 9h, é o máximo que nós temos de horário. Não são reuniões que vão até a tarde da noite. E são reuniões silenciosas, tranquilas, sem barulho, sem nenhum tipo não há nenhum tipo de ritual nessas reuniões, não há roupa especial, o médium vai com sua própria roupa tranquilo, e aí é feita essa reunião. E o médium, ele fica com um compromisso de estar sempre estudando a doutrina espírita e melhorando a sua conduta. Então, dona Isaura, o senhor me permite, seu Galo? Claro. Veja bem, eu vejo nisso tudo uma coisa essencial, que é a convivência dentro deste ambiente de estudo e de toda uma preparação para dentro deste centro, deste local, para que as pessoas possam melhor evoluir e melhor também servir ao próximo. Seria dessa forma, dona Isaura? Exatamente. Você falou a pura realidade. Isaura, pois não. Eu sei que vai fazer uma resposta longa para ele, porque merece a pergunta dele, mas nós temos que fazer o primeiro intervalo. Então, em seguida, no retorno, já a palavra passo para você, ok?
Então, voltaremos em um minuto. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita e pedimos perdão a dona Isaura por termos interrompido, ela começar a dar a resposta da pergunta do Zé Quimeira. Por favor, Isaura, sua palavra. Exatamente. Ele falou sobre o empenho que essas pessoas têm em servir, né? E o estudo que precisa sempre estar fazendo e a convivência. Sim. Então, em geral, esses grupos são grupos que precisam ser muito harmoniosos. São pessoas que estão ali juntas nesse trabalho há muitos anos, que se querem muito bem e com a convivência, com a responsabilidade que essas pessoas têm, elas passam a ter uma união como de uma família mesmo. Mas o objetivo maior é servir. Perfeito. Ajudar ao próximo. Perfeito. E olha, eu, assim como o Gama se emocionou quando ouviu a prece do Chico, que eu também me emocionei, eu, quando falo nesse assunto, vocês me desculpem, porque quem se emociona sou eu. Porque é realmente um trabalho muito lindo, porque é um trabalho que ninguém vê quem faz, ninguém toma conhecimento, e é um trabalho onde muita gente é socorrida. Muita gente. A quantidade de pessoas, de dores que são aliviadas, é uma quantidade muito grande, que a gente não tem ideia. Enfatize, por favor, eles, os doentes, não estão presentes. Não vão. Inclusive, é uma das recomendações da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Não, a reunião é completamente privativa, somente com os médiuns. O doente não participa, nem o doente do corpo, nem da alma. Não é? Nós não temos nas nossas instituições macas para atendimento. Os atendimentos que são feitos, porque eu gostaria muito de frisar isso, nós temos também um atendimento, toda a casa espírita tem, um atendimento que se chama atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno, ele é feito nos horários antes um pouco da reunião pública. Então, nós temos, por exemplo, uma reunião pública às segundas-feiras, às 2h30. Então, a partir de 1h30, a pessoa que queira um atendimento fraterno pode se dirigir à instituição, aí no nosso caso, a UMEP, lá na Rua Casimiro de Abreu, 295A, que terá ali uma pessoa de plantão para atendê-la e conversar com ela. Então, esse atendimento é um atendimento que é feito numa sala
com uma janela de vidro, a porta é de vidro. Não é nada fechado, não é porta Oculto, fechada, não é nada escondido. As pessoas não ficam sozinhas numa sala com outra pessoa. Tudo é feito às claras, Claro. onde no corredor todo mundo ali passando está vendo a conversa que está acontecendo. Só não escuta porque tem o vidro, mas vê as pessoas ali dentro. Esse atendimento fraterno ajuda muito as criaturas, porque às vezes a pessoa chega com um problema, nem continua indo ao centro. Ela vai apenas ali ao atendimento, porque ela ainda não tem o desejo de se tornar espírita. Mas ela vai lá pedir o socorro. E nós não negamos, porque nós não fazemos proselitismo de tentar convencer as pessoas a serem espíritas, de forma alguma. Inclusive, é uma das recomendações de Allan Kardec. Não se fazer proselitismo, isto é, propaganda, insistir para as pessoas se tornarem espíritas. Em alguma oportunidade é pedido alguma coisa em termos de finança ou ajuda, qualquer tipo de ajuda? De forma alguma. A pessoa entra e sai, nada é pedido a essa pessoa. É um trabalho voluntário. Inclusive, Gama, é a única religião no mundo onde ninguém vive dela. É a doutrina espírita. Ninguém vive dela. Ótimo. Se alguém vive dela direta ou indiretamente, isto é, se não cobra na hora que chega, mas tem um hotel ali ao lado para a pessoa se hospedar que pertença ao dono do centro ou ao médium, se tem ali ao lado um comércio, alguma coisa que seja pessoal, porque às vezes é da instituição, porque a instituição precisa sobreviver. Mas quando é da diretoria, de um dos diretores, do médium, isso aí não é doutrina espírita. Nenhum tipo de comércio é feito dentro da casa espírita. Diga, Vermelho, você Perfeito. quer... Veja bem, na Revista Espírita de junho de 1862, Kardec nos diz algumas coisas sobre a homogeneidade. Não há união simpática entre os sócios. Não há relações afetuosas. Sem união não há estabilidade. Sem estabilidade não há calma. Sem calma não há trabalho sério. De onde concluímos que a homogeneidade é o princípio vital de toda a sociedade ou reunião espírita. A pergunta é, tudo que a senhora nos diz, podemos colocar sobre uma homogeneidade dentro desse trabalho, dona Isaura? Exatamente, porque eu estou falando, inclusive eu falo assim, lá na UMEP, mas todas as casas espíritas. Perfeito. Porque as casas espíritas que seguem a orientação de Allan Kardec e que são bem orientadas, elas têm essa homogeneidade, essa concordância com os ensinos dos espíritos. Perfeito. Porque isso aí é muito importante. Claro. Nós vamos, porque se eu começar hoje, a casa espírita, ela é livre, mas se eu começo hoje, coloco aqui uma coisinha, eu achei interessante, vamos colocar aqui uma imagem aqui, porque atrai, fica bonito, vamos colocar amanhã tal coisa, vamos mudar o tipo de roupa, aí começa a diversidade e já deixa de ser a doutrina espírita, que é pura e límpida como a água cristalina. Que coisa maravilhosa. Não é? Tá Ela é vendo só? pura e límpida como a água cristalina. Os trabalhos, porque a finalidade da doutrina não é realçar ninguém, não é ninguém se destacar, não é um médium se destacar, não é a diretoria se destacar, de forma alguma. O que vai se destacar ali é o ensinamento da doutrina, é a palavra, é o cristianismo redivivo que está ali voltado. E como era esse cristianismo? Até nós nos lembramos de Chico, que certa vez ele disse: precisamos voltar à simplicidade do cristianismo da casa de Simão Pedro, que era aquele cristianismo tranquilo,
sentadinhos ali naqueles bancos humildes. Até no chão, né? Até Eu no gostaria chão. de enfatizar mais algumas coisas, Isaura. Uma delas, por exemplo, em algum momento, alguém ousa, pregando, atacar outras religiões? Outro fato que é muito interessante. Pelo contrário, Gama, nós somos pessoas que respeitamos profundamente cada religião. Inclusive, pessoas de outras religiões que vão lá pedir socorro, a nossa fala é exatamente essa. Você é feliz lá na sua religião, você vai ser socorrido aqui, mas continue na sua religião. Seja feliz lá. Faça o que o seu coração manda. Então, nós temos essa preocupação em estimular a pessoa a continuar na sua religião, porque todas são boas, são dignas, todas são importantes, porque cada religião atende à necessidade daquela pessoa que a procure, não é? É por isso que nós enfatizamos sempre aqui, eu não quero que isso passe sem lembrar. Nós, volta e meia, 2, 3 vezes por mês, nós dizemos aqui, a pergunta 982 é clara no Livro dos Espíritos, quando diz, é necessário ser espírita para a gente estar bem após a morte? E a resposta dos espíritos para o senhor Allan Kardec foi não, absolutamente. E isso seria uma injustiça. Muita gente não teve a oportunidade de se esclarecer. O que salva é ser um homem de bem, que ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Assunto encerrado. Para nós isso é o bastante. E tentamos cumprir. Não é assim? Exatamente. Gama, agora você falando, me veio à memória o nosso querido e saudoso Padre Quinha. Sim. Que criatura maravilhosa. Que trabalho lindo que ele deixou aqui. Eu tive a oportunidade de levar doentes para lá. Como que nós vamos menosprezar um trabalho desse, um homem de bem, um verdadeiro cristão que dedicou sua vida aos necessitados? Com maior respeito, nós o reverenciamos e que Deus olhe por ele, onde quer que ele esteja, nesse momento, que pode estar até aqui entre nós, né? Porque ele foi tão lembrado, veio assim na nossa mente. E que ele receba essa homenagem nossa. Pastores fantásticos, criaturas boníssimas, que fazem trabalhos maravilhosos com os drogados, porque a igreja protestante tem um trabalho lindo, principalmente com as pessoas que fazem uso, que são viciadas em drogas. A pastoral, né, o trabalho das pastorais, tão lindo dentro da Igreja Católica. E a doutrina espírita, que é um exército de voluntários trabalhando pelo bem. Por isso é que nós precisamos ter esperança, porque não é isso que a gente escuta, nós somos bombardeados, o mundo está mal, está terrível, a coisa está ruim. Nós estamos com um exército de pessoas trabalhando pelo bem, sem ganhar nada. Exato. Qualquer que seja a religião você deles. aqui com esse programa há tantos anos e tantos outros que, além de fazerem programa de televisão, de rádio, fazem os trabalhos voluntários nos hospitais, não é? Fazem as visitas. Lá na nossa casa espírita, nós temos uma caravana chamada Caravana Otília Baltar, que é o nome de uma grande evangelizadora que nós tivemos aqui, que desencarnou praticamente na porta da UMEP durante um ENEF. Ela foi homenageada com o nome da caravana porque ela também visitava muitos doentes. Essa caravana vai ao hospital Antigo SOC, vai ao hospital psiquiátrico, aquele hospital que agora me falhou o nome, o hospital psiquiátrico que nós temos aqui, um deles. Então, nós temos esse trabalho, visita aos doentes que não podem sair do leito nos lares. Nós temos tudo trabalho voluntário. As pessoas gastam dinheiro de passagem, gasolina, para fazerem esse trabalho. Mas, Gama, eu gostaria de divulgar um trabalho que é feito na UMEP, que você já divulgou aqui, que teve muito bom resultado com a sua divulgação,
é um trabalho que se chama o Grupo Alegria de Viver. Ah, perfeito. Esse grupo é às quartas-feiras. Às quartas-feiras, a partir de 18h30, hoje é dia. 18h30, esse grupo já está lá. Nós temos 2, 3, em geral são 2 pessoas que ficam lá aguardando as criaturas que desejem. São atendidas numa sala e ali a pessoa... esse grupo é mais dirigido às pessoas que estejam com depressão, com ideias de suicídio, mas se a pessoa também tem um outro problema que queira desabafar, queira uma orientação, também pode ir. Mas a finalidade maior é para a depressão e ideia de suicídio. Esse grupo, nós já temos vários anos, é um grupo onde a pessoa tem orientações psicológicas com profissionais especializados, não é uma terapia, é apenas uma orientação. E o Evangelho de Jesus, que é dado durante 1 hora, a pessoa fica ali, fala, se expõe o que ela deseja falar, se não quiser falar tudo, fala o mínimo, pelo menos, ouve o Evangelho, é feita a prece, o passe, e ela pode ou ir para o salão assistir a palestra, ou se dirigir à sua casa, sem obrigatoriedade de pagar nada, não paga nada, nem obrigatoriedade de voltar. Pelo que eu vejo, há muita convivência e solidariedade nisto tudo. Veja bem, Kardec aludiu que muitos se afastam porque recuam ante a proposta de se reformarem, quer dizer, a reforma íntima. Especificamente, eu vejo que a UMEP nos mostra o caminho a ser percorrido através de todas as salas ocupadas com um certo número de pessoas para poderem exatamente fazer aquilo que Kardec nos pede. Não é isto? É a nossa instrução. E aí nós vemos exatamente que todos aqueles que não se coadunam ou não querem se reformar intimamente vão procurar outros grupos afins que talvez não queiram muito essa situação. Estou falando errado ou é o que acontece dentro da UMEP, dona Isaura? É verdade, você está cheio de razão. E é o que acontece na UMEP e em todas as outras casas espíritas e até mesmo nas outras religiões, não é? A pessoa, ela chega, ela com 1 semana que ela esteja indo a uma casa espírita, ela já aprende muito. Até André Luiz diz isso, né? Já tem 1 semana de espiritismo, tem muita responsabilidade. Isso. Por quê? Porque já aprendeu o básico para as normas do bem conviver, do perdão, do amor ao próximo. Nós sabemos que o progresso não dá saltos. Nós, de uma hora para outra, não vamos nos tornar em criaturas maravilhosas, perfeitas, pessoas sem defeito algum. Mas nós vamos começar o trabalho de adquirir virtudes que nós não tínhamos, não é? Porque esse é o trabalho maior. Vamos adquirindo virtude, e automaticamente, ao adquirirmos essas virtudes, o que vai acontecer? Os nossos defeitos vão sendo eliminados, não é? É como se a gente fosse se alimentando e aquilo que não serve fosse sendo eliminado pelo nosso aparelho excretor, de alguma forma, não é? Então, é assim, a aquisição de virtudes é muito importante para aquele que vai e que estuda. É claro. É por isso que se diz, né, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para vencer as suas más inclinações. Não é porque ele vai ao centro, aquela coisa. Eu gosto de enfatizar muito isso, porque a gente reconhece uma determinada religião, porque a pessoa vai para lá, às vezes de terno, mas com a sua Bíblia debaixo do braço, respeitamos profundamente, claro. E olha, veja bem, a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, é o que está ali dentro, é o cristianismo, ou pelo menos é o que devia ser,
seguido por nós, porque sempre há uma divergência, uma interpretação diferente, mas o importante é a nossa transformação moral em homens de bem, incontestavelmente. Isso surpreende algumas pessoas, mas a doutrina espírita é assim mesmo. Por isso nós vivemos um tanto quanto apagados, mas de propósito, quer dizer, não interessa levar para o microfone, porque não adianta divulgar se a gente não dá o exemplo. E é exatamente isso que a gente tenta fazer. Nós vamos ter ainda um terceiro intervalo, porém, temos que fazer um intervalo agora, voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita. Hoje, com a felicidade de estarmos entrevistando aqui Dona Isaura Hart, professora e pessoa muito querida na União Municipal Espírita, da qual entidade ela já foi presidente, inclusive, mas tem um trabalho maravilhoso aqui, tem também na Rádio Rio de Janeiro, divulgando através da rádio a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma coisa curiosa para muita gente, que aparentemente os centros são isolados, um não tem uma comunicação com os outros. Existe uma comunicação, mas não há interferência um no outro. Então, pode haver, nesse ou naquele lugar, um centro espírita que não seja rigorosamente igual ao outro. Há uma divergência. É lamentável, mas acontece pela liberdade que eles têm e cada um de nós vai responder se fizer alguma coisa errada. Então, nós estamos entrevistando exatamente a Isaura porque, na nossa opinião, que não tem tanto valor, mas pelo menos estamos lá há tantos anos e podemos afirmar que assim é, a UMEP é um modelo incontestavelmente. O MEP é a União Municipal Espírita de Petrópolis. O MEP, já a entidade tem quantos anos, Isaura? 70 anos. 70 anos. Foi fundada no dia 22 de fevereiro de 1948. Nossa, 1948. Está aí, cada vez mais, com as pérolas com que ela vem ensinando devagar. As vidas continuam, uns passos se foram, deixaram saudade, mas nós ainda temos aqui a nossa irmã, para que ela continue a expor, então, o mais importante, contar o que se passa lá dentro, de forma que temos, assim, uma pessoa que receba a pessoa que vai pela primeira vez, chega até lá, para onde que eu entro? Tem alguém? Nós temos 5 reuniões públicas por semana. Então, eu vou pedir licença para mencionar os horários das reuniões públicas. Sem dúvida, faço questão disso, ia pedir mesmo. A primeira reunião pública da semana é às segundas-feiras, às 14h30. De 14h30 a 15h30. Nessa reunião tem o atendimento fraterno antes da reunião, tem uma pessoa na porta que faz a recepção da pessoa que chega, e depois tem a reunião lá no salão principal, que é um auditório, e tem a pregação do Evangelho. Depois nós temos o passe e a água fluidificada. Então a pessoa está liberada. Mas nesse dia, após a reunião pública, nós também temos um coral de vibração, que atende a partir das 4 horas, ele fica ali numa sala ao lado. É um atendimento às pessoas enfermas, às pessoas que precisem. É um grupo de senhoras
que pela música, elas cantam e fazem preces e a pessoa é atendida ali naquele local. Um atendimento pequeno, não leva muito tempo. E a pessoa pode se retirar depois da reunião pública de segunda. Nós temos também, às terças-feiras, às 20 horas, a reunião pública. A mesma situação, atendimento fraterno 1 hora antes. Temos a recepção na porta. Temos a biblioteca, na segunda-feira também. Temos uma biblioteca e livraria lá dentro da UMEP funcionando. Segunda, às 2h30, também está aberta. Ali, tanto vende o livro quanto empresta o livro, para quem não puder comprar e quiser emprestado. Temos, depois, na terça-feira, a reunião pública, às 20 horas, a mesma coisa, passe água fluidificada no final. Na quarta-feira, nós temos a reunião pública, e de 8 às 9, igual, sempre com o mesmo esquema. E temos também a evangelização da infância na quarta-feira. Os pais podem ficar no salão e as crianças matriculadas, porque é tudo muito organizado. A criança tem que estar matriculada, nesse período agora, já estão sendo feitas as matrículas. Numa sala fechada, envidraçada, você vê o que se passa lá dentro todo o tempo. São as evangelizadoras, em geral, são 3 evangelizadoras em cada sala, com as crianças. Excepcionalmente, pode ser uma sala com 2, mas, em geral, são 3. E também temos a evangelização do jovem, tudo na quarta-feira, no horário da reunião pública. Às quintas-feiras, à tarde, nós temos um trabalho muito bonito que é realizado lá, que é o trabalho com as gestantes. As jovens gestantes, a partir do 2º mês, ela se inscreve e ela começa toda semana a receber aulas, como cuidar do seu filho, a orientação, como cuidar do seu corpo. Toda semana, quinta-feira, ela precisa ir. Perfeito. Para receber as aulas que dão uma orientação muito boa, porque é um programa que é feito para as gestantes. E, no final, ela ganha um enxoval muito bem feito, um enxoval lindo de bebê, para aquela que participou dentro daquelas normas, obedecendo todas aquelas normas. Recebe também a cesta básica e, durante um tempo, ela ainda recebe, após ter o seu bebê, ela recebe leite para ajudar na alimentação, não é? Durante 2 ou 3 meses, eu não me lembro bem a quantidade de tempo. E, às quartas-feiras à tarde, nós temos um grupo de senhoras que, a partir das 2 da tarde, esse grupo vai para lá para a costura, para os trabalhos manuais. Então, são feitas as mantas dos bebês, muita roupa do bebê é feita ali. E muitas senhoras levam a lã para casa e muitas pessoas fazem os casaquinhos, os sapatinhos do bebê em casa e levam para que depois sejam colocados nos enxovais. É um trabalho lindo. É um trabalho maravilhoso, muito lindo, e que fica anônimo, porque isso não é divulgado, não é? Não vai para a imprensa. Aí a gente fica achando que o mundo está ruim. O mundo está muito bom, porque tem muita gente fazendo muita coisa boa. Tem trabalhando sim. muito pelo bem. Especificamente na área da assistência social com alimentos, etc., pode nos expor um pouco o que acontece na Casa Espírita, na UMEP especial? Nós temos mais ou menos 75 famílias. Há meses em que tem mais um pouquinho. Mês passado, esse mês de novembro, foi um pouco mais, porque aumentou o número de gestantes também. Mas nós temos, em média, umas 75 famílias sendo atendidas com a cesta básica mensalmente. É uma cesta básica razoável. Inclusive, nós temos um trabalho com a terceira idade, que é um sábado por mês. E esses idosos também, muitos deles, a grande maioria, recebe cesta básica também. Levam as suas cestas básicas, assistem às aulas, uma aula
muito bem dada, tem um lanche muito bom nesse sábado que eles vão e levam a sua cesta básica. Voltando às reuniões públicas, aos sábados nós temos reunião pública, uma que começa às 3 horas, às 15 horas, que vai de 15 às 16, com passe, com água fluidificada, com a recepção na porta, com atendimento fraterno, com a livraria aberta. E a outra reunião que vai das 17 às 18 horas, no mesmo esquema, recepção na porta, atendimento fraterno, passe, água fluidificada e o estudo do Evangelho. Então, é um trabalho que envolve muitas pessoas. São muitas pessoas ali, como uma oficina maravilhosa, trabalhando como formiguinhas. E toda essa... Ninguém divulga nada de ninguém, não é? Ninguém divulga, ninguém premia ninguém como o melhor trabalhador do ano. Não tem isso, porque ali nós trabalhamos para o Cristo. Quem trabalha para o Cristo, a maior recompensa é ter essa honra de trabalhar para o Cristo. É claro. Então, a gente fica feliz com isso. Eu gostaria de enfatizar também que a pessoa que vai até a casa espírita, ela vai ter o atendimento, já falamos que não tem nenhuma remuneração, mas também, às vezes, ela pode relacionar um problema que está vivendo dentro de casa. Quantas vezes eu vivi isso? Não é com ela, mas com terceiros que, por qualquer motivo, não querem ir à casa espírita. Então, a UMEP, eu sei que tem, pode narrar como é que se faz, às vezes, a visita a essa casa da pessoa que está, vai uma equipe, como é que funciona, Isaura? Atualmente, nós temos uma pessoa, por exemplo, a visita aos lares é feita mais àqueles que estão impedidos de comparecer. Mas, às vezes, a pessoa está impedida de comparecer por um processo grave, obsessivo também, né? Então, dependendo, às vezes, a pessoa está com saúde física, mas a sua saúde mental não permite. E nós temos um grupo mental, que eu digo, não um estado psiquiátrico grave, porque nós não podemos expor as pessoas assim. Mas quando a pessoa, às vezes, está num estado depressivo, tão grande que não quer sair, e há esse grupo de visitas, são senhoras que vão aos lares, visitam as pessoas, fazem uma leitura de uma página, às vezes cantam alguma música espírita, que leve paz, conforto, fazem a prece e aplicam o passe. E se retiram imediatamente. Não é visita demorada, não há necessidade, a pessoa que recebe a visita é um pedido que é feito, nada de lanche, de cafezinho, porque não é festa, não é visita social, é uma visita de trabalho. Não é? E, às vezes, a pessoa nem pode oferecer, fica constrangida. Assim, não é pedido que se ofereça nada. Aliás, como tudo que é feito na casa espírita, não é? E temos muitos trabalhos, além dessas visitas. Já falamos na costura, já falamos na evangelização, falamos nas reuniões públicas, falamos no Alegria de Viver, não é? E que é esse grupo que atende as pessoas deprimidas. Já falamos na terceira idade, já falamos na biblioteca, que funciona e que tem a equipe que trabalha lá também. Temos um grupo que nós temos ali dentro da casa, um lanche fraterno, que tem uma equipe que trabalha ali, onde as pessoas doam. Por exemplo, eu levo um bolo, e esse bolo ali, a pessoa que chega precisando de uma refeiçãozinha, porque vem direto do trabalho, chega ali, compra aquele bolo, e a própria pessoa que doou chega lá e compra um pedaço. É tudo baratinho. É uma forma de se angariar algum recurso para a manutenção da casa. E do lado de fora, no estacionamento, nós temos um bazar, que tem também uma equipe muito boa, muito dedicada, que trabalha ali naquele bazar. Ele não abre todo dia, ele abre às segundas-feiras. E às quintas? Quintas e sábados, não é? Ele abre segundas depois das 11, em torno de meio-dia, por aí, 1 hora. Quintas, do mesmo horário, e sábados também.
E há sempre muita coisinha. Os próprios trabalhadores, às vezes, compram ali no bazar as coisas, porque há material bom, ainda em muito bom estado, que pode ser levado até por um trabalhador da casa. Mas há muitas pessoas daquelas comunidades ali ao redor que vão lá e que compram. E isso aí se reverte em benefício à manutenção da casa, porque é uma casa grande, precisamos de consertos, de pintura, Temos impostos. pagar luz, impostos, água, tudo isso sai muito caro. A água que consumimos lá dentro, não é toda paga. Então, e nós temos esse trabalho de ajuda ao próximo, ajuda com cesta básica, com tanta coisa, que às vezes é a casa que tem que completar, porque não há quantidade de alimento suficiente. Temos as crianças carentes que vão aos sábados, que recebem lanche, que recebem ovo de Páscoa na época da Páscoa, presente no Natal, recebem material escolar. Então, isso tudo é despesa que nós temos. É importante a gente dizer, muito importante dizer, é que quando se entra na casa espírita, claro, cada um indivíduo vai chegando na casa espírita, ele está acostumado, que é assim em outras partes, que nós respeitamos, cada um de nós tem o direito, mas nas outras casas, normalmente a pessoa vai àquela reunião pública ou privada e terminou a responsabilidade dele. Porém, uma casa bem orientada, como eu acho, excepcionalmente bem orientada no caso ao MEP, é uma oficina de muito trabalho. Então, uma pessoa que vai para lá e consegue fazer a felicidade de integrar-se totalmente, aí ela vai perceber, com o tempo, que a UMEP é uma casa de trabalho. Ou você vai aprender, não deixa de ser trabalho, ou você vai ensinar, ou você vai trabalhar. É uma casa de trabalho, sim, para cada um de nós. Temos que ficar integrados de toda e qualquer maneira. E traduzir isso, obviamente, do nosso comportamento do dia a dia. Mas o mais importante é que lá não se fica parado. Não se vai assistir a digamos, a um culto religioso em que se fica de braço cruzado, assistindo o que os outros falam e vai embora e comprometeu-se. Não, é uma oficina de trabalho e de muito trabalho. Sobre isso, então, eu gostaria de ser as suas últimas palavras, embora ainda tenhamos tempo. É muito trabalho, Gama, muito trabalho mesmo. A pessoa que esteja desejando, eu ando triste, eu estou muito solitária, eu fico muito só porque eu não tenho companhia, eu moro sozinho, eu moro sozinha. Essas pessoas vão encontrar muita coisa a ser feita lá naquela casa. Até mesmo que seja ajudar na limpeza de alguma sala, ajudar a cuidar de alguma sala, fazer o tricô, o crochê, não é? Fazer um concerto que precisa ser feito, fazer visita aos hospitais, aos doentes. Nós temos esse trabalho de visitas aos hospitais, é um trabalho maravilhoso e é feito há muitos anos, um grupo ali de pessoas dedicadas, com chuva, com sol, essas pessoas estão lá. E quem mais recebe é quem dá, não é? Quem mais recebe é quem se oferece. Perfeito. A pessoa ganha muito. E muito. E faz nos sentir úteis. Veja bem, dona Isaura, a Revista Espírita de maio de 1861, Kardec diz o seguinte: quando prescrevemos o estudo e a meditação, pedimos o concurso da razão, assim provando que a ciência espírita não teme exame, uma vez que, antes de crer, há necessidade de compreender. O aprendizado verdadeiro da doutrina espírita é a garantia de novas relações. Ok. Vec Miller, muito obrigado, é que o relógio está apontando para o nosso tempo. Eu gostaria que você dissesse os dias que o programa vai ser repetido. Perfeito. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas ao vivo, as reprises às terças-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e às terças-feiras, às 17 horas.
Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Mãe, eu fico muito feliz com o que você narrou, Isaura. Era exatamente o que eu queria, quebrar aquela imagem que você vai ao centro espírita, meio receoso de pedir algo ou você vê alguma coisa com a qual não concorde. Já tivemos, posso lhes garantir, sem entrar no detalhe, que tivemos muitos sacerdotes assistindo às nossas reuniões e, fundamentalmente, surpresos com o que assistiram, porque assistiram a tudo que eles pediram para ver. Muito obrigado pela sua participação. Eu estou lhe concedendo a palavra para as suas despedidas, mas ficamos muito honrados com a sua presença aqui. Eu sou a pessoa mais honrada aqui com o convite. Agradeço imensamente, parabenizo a você, Gama, que mantém esse programa por tanto tempo, a você que colabora. Nós estamos assim muito felizes que ele prossiga por muitos e muitos anos, e eu cumprimento a todos os telespectadores com muito carinho, desejando a todos muita paz, um Natal de paz, de harmonia, um ano de 2019 de muitas realizações boas, em nome do nosso amado Mestre Jesus. Muita paz a todos e muito obrigada. Muito obrigado. E nós gostamos de terminar sempre com a frase do Chico, que fala tanto ao nosso coração, porque visitando uma penitenciária, eu vi lá em cima, dentro da penitenciária, lá dentro, esta frase do Chico, e comecei a chorar. Não tive como. Se tratando da doutrina espírita, nem sempre eu consigo conter a emoção. Mas o Chico disse uma vez o seguinte, essa frase eu encontrei lá na penitenciária: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.